Aí numa situação como essa que a gente está vivenciando novamente, fica a pergunta: quais são as responsabilidades da concessionária de energia elétrica? Porque é uma concessão, é um serviço público que foi passado para uma empresa para que ela forneça para a sociedade. É uma concessão, ela não é dona desse serviço. E como é que funciona esse contrato com a prefeitura? É com a prefeitura mesmo? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso, porque está todo mundo perguntando por que a prefeitura não rompe o contrato, por que não acaba? Aí a prefeitura diz, não é comigo, é com o governo federal, não tenho nada a ver com isso, é o governo federal. Não é bem assim, tem a agência. Eu sei que está dando um nó na sua cabeça, porque você está com um problema aí e sem entender. Porque quando a gente contrata um serviço em casa e a pessoa não fornece o serviço da forma legal, a gente diz assim, não quero mais o seu serviço, rompe o contrato. Não é assim que funciona? E por que não funciona isso com a energia elétrica? Vamos conversar com um advogado que é especialista em direito, vai falar sobre isso, que é o Rafael Marinangelo. Rafael, obrigada pela sua presença aqui no Chega Mais Notícias. É um prazer conversar contigo. Essa dúvida bem básica mesmo. Pode romper o contrato com a Enel e quem pode? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela recepção. Vamos lá. Primeira coisa, né, que foi comentado. De fato, o contrato é com o governo federal, por intermédio da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, se puder ser rompido esse contrato, o único que poderá fazê-lo é a ANEEL. Tudo bem? Certo. E como é que a ANEEL pode fazer isso? É a ANEEL que rompe ou é o Ministério mesmo de Minas e Energia, o governo federal? É o governo por intermédio da ANEEL. Então, a ANEEL é a agência reguladora. O que cabe à ANEEL fazer? Ela deve apurar se a Enel está cumprindo o contrato de concessão do modo adequado, né, respondendo às demandas às quais ela se obrigou por meio desse contrato de concessão. Se não tiver fazendo isso, deverá instaurar um procedimento para apurar as responsabilidades e, uma vez apuradas as responsabilidades, tomar as medidas cabíveis. As medidas que são possíveis de serem tomadas são inúmeras. Dentre elas, por exemplo, a aplicação de multa, ou a aplicação de uma advertência, ou até mesmo o rompimento do contrato. Aí, na situação específica, a ANEEL já disse que aplicou várias multas para a Enel desde 2018. 320 milhões de reais em multas desde então. E essas multas, inclusive, não foram pagas porque está havendo o recurso por parte da Enel, né, na questão da justiça. Então, ela ainda não pagou essas multas, é um direito que a Enel tem. Mas se já teve as multas e já teve o problema em novembro do ano passado, o que faltaria de elemento legal mesmo, de lei, para a ANEEL instaurar esse procedimento administrativo e solicitar o rompimento do contrato numa das formas que seja possível fazer? Eu li que eles estão pensando na caducidade. Eu gostaria que o senhor explicasse também isso. Tá. A caducidade é o encerramento do contrato, né, que não é necessariamente por descumprimento do contrato. Né? Mas o que acontece aqui é o seguinte: precisaria haver, e isso a ANEEL deve informar a população, né, quais são as medidas que estão sendo tomadas para restabelecer as condições normais de fornecimento de energia. O que eu quero dizer com isso? Precisa ver o que a ANEEL está fazendo para, junto com a Enel, corrigir os problemas que redundam nessa falta de energia, nesse atendimento mais demorado, que acaba não restabelecendo energia de maneira adequada, porque o rompimento do contrato por si não é uma coisa muito simples. Eu tenho sempre dito isso àqueles que me perguntam, né? Porque você imagina romper o contrato de uma concessionária de serviços públicos e colocar outra
empresa no lugar, requer toda uma logística, toda uma organização que também vai gerar uma série de problemas aos consumidores por um tempo, até que aquela nova empresa consiga entrar efetivamente no serviço, né, e se adequar à demanda do serviço. Você imagina o estado de São Paulo, que é um estado enorme, com uma população enorme, de repente aquela empresa que já está num movimento contínuo de prestação de serviços, ela para de prestar esses serviços e outra empresa assume essa tarefa, evidentemente essa nova empresa não vai ter facilidade de automaticamente restabelecer o serviço e atuar da maneira eficiente que se espera. Ela vai precisar, evidentemente, de um prazo para se adequar à demanda e ao serviço necessário a ser realizado. Aí a explicação do Dr. Rafael Marinangelo, doutor, especialista em direito, também fala de direito administrativo, contratual, e nos trazendo aí, colocando um pouco de luz nessa questão que é tão delicada, né? Porque tá todo mundo perguntando por que não rompe, não troca, é melhor trocar e tal. Ele está dizendo que é um pouco mais complexo, até porque é um serviço público, mas temos que olhar e cobrar a ANEEL, porque é a ela que cabe isso. Doutor Rafael, muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Um abraço a todos.